O eco de um grito desesperado rasga o silêncio de uma viela estreita em uma das periferias do Brasil. É a voz de Maria, uma mulher cujas mãos calejadas agora se agarram ao vazio. Seu filho, de apenas 5 anos, está sendo levado à força por agentes do Estado. Não há sirenes, apenas o bater seco das portas de um carro oficial que se afasta velozmente, deixando para trás poeira e um coração despedaçado. O menino, com olhos arregalados de pavor, encosta o rosto no vidro, vendo a figura de sua mãe diminuir até se tornar um ponto solitário entre os tijolos e fios emaranhados da comunidade. O que parecia proteção era, na verdade, um sequestro institucionalizado. Maria amava o filho e não havia sinais de violência que justificassem a medida. O verdadeiro crime de Maria, para um sistema gélido, era a sua pobreza extrema. A falta de comida e o teto de zinco que vazava foram transformados em armas contra ela. O Estado, em vez de oferecer assistência social, decidiu que a solução era amputar o vínculo mais sagrado. A vulnerabilidade econômica era tratada como uma incapacidade moral imperdoável por funcionários que nunca conheceram a fome ou a falta de oportunidade real. O destino do menino era a instituição Esperança. O nome colorido na fachada escondia uma engrenagem sinistra operando na sombra. Por fora, o abrigo se vendia como santuário. Por dentro, era um depósito humano desprovido de alma. O diretor do abrigo gerenciava o local como o CEO de uma fábrica de órfãos artificiais. Para ele, cada criança não era um ser humano, mas uma unidade de faturamento para manter o capital público. O acolhimento servia apenas como fachada para um negócio lucrativo baseado na separação forçada de famílias pobres que não possuíam recursos para contestar o sistema. O esquema era sustentado por mentiras burocráticas. Assistentes sociais corruptos forjavam laudos com maldade. Utilizavam o termo abandono intelectual como carimbo genérico para justificar a retirada de menores. Nos relatórios, diziam que a mãe não possuía capacidade cognitiva ou que o ambiente era insalubre. Eram palavras difíceis usadas para confundir mulheres humildes que não conseguiam se defender perante o tribunal. O destino das famílias era selado por papéis assinados em escritórios distantes da realidade das ruas, onde a caneta das autoridades pesava muito mais do que a verdade ou a justiça básica. Na Esperança, os vínculos com o mundo exterior eram cortados. Sob o pretexto de proteção, as visitas foram proibidas e as comunicações interceptadas. Era necessário que o trauma fosse consolidado para que a criança se tornasse maleável ao sistema. Enquanto Maria chorava do lado de fora, planilhas financeiras eram preenchidas com precisão. O governo repassava uma verba mensal generosa por cada vaga ocupada. Quanto mais crianças presas, maior era o lucro que alimentava o esquema. Cada cabeça valia ouro para o diretor. Antes de prosseguirmos com esta investigação impactante, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Maria não desistiu. Com pés cansados e olhos vermelhos, percorreu a vizinhança em busca de respostas. Foi então que o horror ganhou uma dimensão sistêmica. Descobriu que seu drama não era um caso isolado. Naquela mesma semana, na mesma viela, outras 10 mães haviam passado pelo mesmo calvário. Seus filhos foram arrancados sob justificativas idênticas para o mesmo abrigo. O padrão era inegável. Não era um erro, mas uma colheita humana organizada. Maria percebeu que enfrentava um monstro que lucrava com o silêncio da pobreza e que transformava o amor materno em mercadoria estatal cruel. Aquelas mulheres, unidas pela mesma dor dilacerante, compartilhavam histórias de visitas negadas e documentos falsificados que Maria agora começava a compreender como parte de uma estratégia maior de dominação e lucro.
A sensação de impotência que antes a paralisava estava se transformando em uma faísca de revolta contra um sistema que via seus filhos como cifras em uma conta bancária. Ela não estava apenas lutando por seu pequeno, mas contra uma máquina invisível que devorava famílias inteiras nas sombras da sociedade brasileira. Transpondo os portões de ferro da instituição Esperança, o cenário transformava-se drasticamente. O calor vibrante das vielas de Maria era substituído por um ambiente gélido, onde o ar-condicionado parecia projetado para congelar sentimentos. Ali dentro, as crianças não passavam de meros registros burocráticos. O diretor do abrigo caminhava pelos corredores, observando os alojamentos como se estivesse fazendo o inventário de um depósito de mercadorias. O silêncio era absoluto e antinatural para um lugar repleto de crianças de 5 anos, imposto por uma disciplina de medo que punia qualquer demonstração de afeto ou saudade com o isolamento em quartos escuros. O mecanismo que movia aquele lugar era puramente financeiro. O esquema de lucro operava em frentes distintas, ambas alimentadas pela dor das famílias separadas. O Estado repassava verbas generosas mensalmente para cada vaga ocupada, destinadas a cuidados que nunca chegavam aos pequenos. Na prática, as crianças recebiam refeições minguadas e repetitivas, enquanto o diretor desviava a maior parte desses recursos para enriquecimento ilícito. Para o sistema, a manutenção dessas crianças no abrigo era uma fonte inesgotável de receita pública, criando um incentivo perverso para que os processos de reintegração familiar nunca chegassem a avançar realmente nos tribunais. Para garantir que as crianças não oferecessem resistência, uma manipulação psicológica sistemática era aplicada diariamente. Funcionários e assistentes sociais corruptos treinavam as crianças para acreditarem que haviam sido abandonadas por escolha de seus pais. Diziam ao filho de Maria que sua mãe era uma mulher má, que preferia a vida na rua a cuidar dele, plantando sementes de ressentimento que visavam destruir o vínculo afetivo. O objetivo era tornar o menor emocionalmente dependente da instituição, facilitando o controle e a futura destinação daquela peça no lucrativo tabuleiro de interesses comandado pelo diretor do abrigo. Enquanto isso, Maria enfrentava a barreira intransponível da burocracia. Suas tentativas diárias de visitar o filho eram barradas por seguranças truculentos e ameaças constantes. O sistema rapidamente se moveu para patologizar sua dor, rotulando-a como uma mulher instável e perigosa nos registros oficiais do abrigo. O diretor utilizava sua influência para garantir que qualquer juiz que olhasse o caso visse apenas uma mãe incapaz, ignorando deliberadamente que a precariedade de Maria era fruto de uma desigualdade social cruel que o próprio Estado deveria combater, não punir com a retirada definitiva de um filho. A virada, no caso, começou a surgir de dentro da engrenagem. Uma assistente social arrependida, que já não conseguia ignorar o choro abafado nos dormitórios, resolveu quebrar o pacto de silêncio. Em segredo, ela começou a reunir provas documentais do que acontecia nos bastidores da instituição Esperança. O que ela descobriu foi terrível. O abrigo possuía metas de captação de menores que precisavam ser batidas para manter os níveis de faturamento. Se o número de crianças caísse, o lucro diminuía, o que levava a instituição a pressionar por novas retiradas forçadas nas periferias, como se estivessem pescando em um reservatório humano. O horror da identidade era o capítulo mais sombrio dessa fábrica de órfãos. Documentos vazados revelaram que o diretor estava preparando algumas crianças para adoções internacionais ilegais. Nomes eram trocados e certidões de nascimento eram forjadas para que as crianças parecessem órfãs de pai e mãe, apagando vestígios de seu passado. Essas crianças eram vendidas para casais estrangeiros por valores exorbitantes, em um mercado negro que transformava seres humanos em produtos de exportação. O lucro com essas transações paralelas era imenso,
transformando a instituição Esperança em um entreposto comercial de vidas inocentes, vendidas secretamente. Maria finalmente compreendeu a verdade. O sistema nunca teve a intenção de devolver seu filho, porque uma criança em casa representava uma perda de lucro imediata. Para a instituição, o bem-estar familiar era o seu maior prejuízo comercial. Manter o filho de Maria preso era a garantia de que o dinheiro continuaria fluindo. O sequestro institucional era uma questão de balanço financeiro, onde a moeda de troca era a inocência roubada de uma família que só conhecia a pobreza, mas nunca o desamor. A notícia da doença grave de um dos pequenos, agravada pela negligência médica dentro dos muros da instituição Esperança, agiu como um rastilho de pólvora na periferia. O que antes era uma dor silenciosa e contida, transformou-se em um clamor ensurdecedor que ecoava pelas ruas estreitas. Maria, à frente de dezenas de outras mães que tiveram seus braços esvaziados pela mesma engrenagem cruel, liderou uma marcha improvisada que cercou o imponente portão de ferro do abrigo. A revolta popular não era mais contida por ameaças burocráticas ou pela presença de seguranças truculentos. Enquanto a multidão gritava nomes e exigia justiça, as imagens dos documentos vazados pela assistente social arrependida começavam a estampar os telejornais em rede nacional, expondo a face perversa de um mercado que transformava a vulnerabilidade social em faturamento mensal garantido. No interior do prédio, o pânico substituiu a arrogância costumeira. O diretor do abrigo, ao perceber que o cerco se fechava e que sua rede de proteção política desmoronava sob o peso da evidência pública, tentou uma fuga desesperada pelos fundos. Ele carregava consigo apenas pastas de arquivos que pretendia destruir para apagar os rastros da fraude financeira. Ele não contava, entretanto, com a velocidade da justiça quando esta é empurrada pela indignação das massas. Policiais federais interceptaram seu veículo no exato momento em que os portões principais eram finalmente abertos por uma intervenção judicial urgente. Maria entrou correndo, seus pés cansados ignorando o chão frio de cerâmica que outrora a intimidava. Ela não buscava vingança imediata. Buscava o coração que fora arrancado de seu peito naquele dia de sequestro institucional. O reencontro, contudo, não foi a cena de filme que Maria imaginara em suas longas noites de insônia. Ao encontrar o filho no final de um corredor sombrio, ela se deparou com um pequeno estranho. O menino, agora com um olhar vazio e ombros encolhidos, recuou diante do abraço desesperado da mãe. As mentiras sussurradas diariamente pelos funcionários corruptos de que ele fora abandonado por ser um peso e que sua mãe nunca voltaria por não amá-lo, haviam criado uma crosta de trauma profunda e difícil de romper. Maria chorou, não apenas de alívio, mas de uma dor renovada ao perceber que o sistema não apenas roubara o corpo de seu filho, mas tentara assassinar sistematicamente a memória do amor que os unia. Foram minutos de uma agonia silenciosa, até que o menino, ao sentir o cheiro familiar do pescoço de Maria, permitiu que uma lágrima solitária escorresse, reconhecendo, enfim, o único porto seguro que lhe fora negado. A investigação que se seguiu à queda da instituição Esperança revelou uma ferida muito mais profunda na estrutura do país. O esquema não era uma anomalia isolada, mas uma estratégia replicada em diversas periferias do Brasil sob o olhar omisso de autoridades. A pobreza extrema era tratada como um crime punível com o sequestro institucional, alimentando uma rede de abrigos de fachada que operavam como verdadeiros depósitos humanos para a captação de recursos públicos. Milhares de laudos de abandono intelectual forjados foram descobertos, evidenciando como a máquina estatal esmagava famílias pobres para sustentar o luxo de gestores inescrupulosos que viam crianças como simples mercadorias de prateleira. As marcas deixadas nessas crianças eram eternas e o dinheiro desviado jamais poderia repará-las. Muitos desses pequenos cresceram acreditando que eram inerentemente ruins,
carregando a culpa de uma separação que nunca foi sua responsabilidade. O trauma psicológico de se sentir descartável para o mundo moldou personalidades fragmentadas e corações desconfiados. O desfecho dessa história carrega um amargor inevitável. A justiça brasileira levou anos para condenar os responsáveis. Embora as luzes da instituição Esperança tenham se apagado definitivamente, o tempo roubado de Maria e de seu filho nunca retornará. O menino que saiu do abrigo não era mais o mesmo que entrou. Sua infância fora consumida pela burocracia do lucro. Hoje, Maria caminha pelas mesmas vielas, segurando com firmeza a mão de um filho que ainda acorda gritando no meio da noite, assombrado por sombras de um passado gélido. A vitória tardia nos tribunais não preenche o vazio dos anos perdidos. Fica a reflexão sobre a invisibilidade das periferias e o questionamento que ecoa em cada esquina onde a pobreza é vista como motivo de punição. Quantas crianças ainda estão presas, neste exato momento, em um mercado de gente escondido sob o manto da proteção institucional? O sistema continua a girar em outras sombras, e o silêncio da sociedade é o combustível que mantém essas engrenagens moendo vidas inocentes, em nome de um orçamento estatal manchado de sangue e abandono.